Pois é, pessoal, a primeira temporada de X-Men 97 chegou ao seu final, deixou saudades, pelo menos em mim, eu adorei. E para aplacar essas saudades, tanto minhas quanto suas, que vieram aqui encontrar esse vídeo aqui no YouTube, ou já são inscritos do canal e assistiram as outras análises, é que sai esse vídeo de hoje, os episódios 9 e 10, o finzinho da temporada, esmiuçados com todas as referências que você vai encontrar nas histórias em quadrinhos dos Mutantes. Então não perde não, é logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 97, episódios 9 e 10. Todas as referências que você encontra nesses episódios que remetem a revistas em quadrinhos dos Mutantes. Eu vou contar para vocês direitinho aqui, que eu não faço o resumo do episódio, eu pego só as referências. Existem outros canais fazendo isso, eu acho bastante legal também, mas isso é o que você encontra no vídeo do Fator X. Aqui a gente traz resumo, sim, das revistas dos Mutantes, traz sagas completas na nossa playlist X-Men Sagas e a biografia dos Mutantes, os nossos X-Men principais personagens, tudo sobre cada mutante importante aqui para os X-Men. E até alguns não mutantes, mas que são ali decisivos para o canon. Mercúrio vai ter vídeo em breve, Feiticeiro Escarlate já teve vídeo e hoje a gente sabe nenhum dos dois é mutante. Então, tudo isso você encontra aqui no canal Fator X. Olha, tá gostando do formato? Tá gostando da proposta, né? Apresentar todas as referências desses dois últimos episódios? Já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Ajuda a gente, ou se tornando membro do canal, ou fazendo um Pix através desse QR Code, que leva você até a minha chave Pix, mas que também é o primeiro item daqui da descrição. Ou ainda, completa a sua coleção, ou então, começa ela com as revistas em quadrinhos, cujo link da Amazon está aqui na descrição. Por esses links você dá comissão ao canal Fator X. Eles estão aqui logo abaixo da chave Pix, que eu falei para vocês, e também da maneira de entrar em contato comigo. No finalzinho tem também as redes sociais do canal Fator X e os nossos grupos de WhatsApp e Facebook. Eu espero você em todos eles. Não pôde fazer nenhuma dessas coisas? Está tranquilo, curte o vídeo como eu falei, manda para um amigo, faz um comentário, põe numa playlist sua, criada por você, mas pública, tudo isso ajuda pra caramba o canal. Agora vamos lá para a primeira parte do vídeo, analisar o episódio 9 de X-Men 97. E calma, no mesmo vídeo tem a análise do 10 também, fiquem tranquilos. X-Men 97, episódio 9, Tolerância é Extinção, parte 2. Aqui, só a chegada de Tempestade junto a Forge para socorrer Mancha Solar e Jubileu já confere à saga o mesmo ar da conclusão de A Queda dos Mutantes, quando Tempestade, após recuperar os poderes com a ajuda de Forge, chega exatamente junto com ele para o confronto final. Isso não é bem uma referência, mas é o espírito desse episódio e do próximo, e ela chega exatamente no começo, como lá em A Queda dos Mutantes. Em seguida a isso, a gente vê que os X-Men já estão usando os uniformes clássicos do começo da fase Claremont Barney, mas ali para o meio, Dias de um Futuro Esquecido, o novo uniforme do Wolverine. Existem motivos diferentes para cada um dos personagens ter adotado esse look em especial. O Professor X, que acabou de chegar do espaço, está sem o exoesqueleto Shi'ar, por algum motivo ele não funciona na Terra ou se danificou na aterrissagem. Com a destruição da Mansão X, a gente pode ver que a cadeira flutuante, que ele usava tanto na série dos anos 90 quanto nos quadrinhos dos anos 90, foi destruída. Então ele vai ter que voltar à sua cadeira de rodas tradicional, inclusive com um cobertorzinho em cima, como a gente via lá na fase clássica dos X-Men. Os X-Men estão com os uniformes destruídos, alguns deles já adotaram seus uniformes mais antigos, mas vão terminar de se trocar lá na Ilha Muir, onde tem uniformes reserva de uma outra época, porque eles não usam a Ilha Muir como base já há muito tempo, isso fica bem claro no desenho animado. A Tempestade já estava com o uniforme da fase Claremont Barney, uniforme esse que ela criou justamente na luta contra o adversário, na conclusão de Morte em Vida, parte 2, quando ela recuperou seus poderes, então ela já estava assim, e trocou só para uma versão que não tivesse rasgada, danificada pelos confrontos nos quais ela se meteu. Além de referência a essa icônica fase dos Mutantes nos quadrinhos, a equipe também ficou muito parecida com a sua versão no piloto daquela série que não foi para frente, Pride of the X-Men. Na verdade, exceto ali para alguns membros faltantes, como Colossus e Cristal, ficou igualzinho a equipe. Depois disso, a gente vai ver os X-Men formulando seu plano, tanto para tentar naquele momento convencer Magneto, apesar do Wolverine não estar muito crente de que isso vá ser possível de ser feito, quanto para enfrentar Bastion, que é a maior ameaça, pelo menos aparentemente é a maior ameaça naquele momento. E para isso os X-Men vão se dividir em duas equipes. Momento praticamente transportado dos quadrinhos, porque foi durante uma crise que o Professor X decidiu mandar uma parte dos X-Men para resgatar o Wolverine, que tinha sido capturado pelo Tentáculo, e uma outra parte dos X-Men
e atender um pedido de socorro do Clube do Inferno, com quem os X-Men tinham firmado uma aliança antes do retorno do Professor X. E aqui a gente vai ver igualzinho, tem duas necessidades, duas equipes, o mesmo nome. Até as formações se parecem um pouco. A chegada de Magneto e do asteroide M. O jeito como Magneto entra na Mansão X, trazendo para dentro da órbita da Terra o asteroide M, que foi feito para ficar fora do planeta, é análogo à sua aparição em Atrações Fatais. Até o momento escolhido, apesar do enterro do Gambit já ter acontecido há alguns episódios, é justamente sobre a perda dele que Vampiro e Professor X conversam quando o Mestre do Magnetismo surge com sua base orbital. Exatamente como os X-Men velando Illyana Rasputin, sepultando Illyana Rasputin, e aí ele surge e faz sua proposta para os mutantes. Também, momento transportado dos quadrinhos para a animação. Como nas histórias em quadrinhos, da mesma forma que o discurso falou mais fundo ao coração de Colosso, que acabou de perder sua irmã, era um discurso sobre o fracasso do sonho de coexistência pacífica do Professor X. Aqui na série animada, esse discurso vai falar mais aos ouvidos de Vampira, que acabou de perder Remy Lebeau, o Gambit. Do mesmo jeito, a gente vai ver que o Mancha Solar também decide ir junto com o Magneto. Isso não aconteceu nos quadrinhos em Atrações Fatais, mas vale destacar que o Mancha Solar fez parte dos Novos Mutantes, que foram dirigidos por Magneto quando ele era o diretor do Instituto Xavier, na ausência do Professor X, e que essa equipe de Novos Mutantes, mesmo seus membros agora fazendo parte da X-Force nas histórias em quadrinhos, foram convocados por Exodus e chegaram a ir até Avalon, a segunda versão do asteroide M de Magneto, para conversar com ele, ver o que ele desejava, mas acabaram não permanecendo. Então esse ponto é mais uma referência que respeita bastante o cânone dos X-Men e vai nos apontando uma direção. A adaptação do arco a Atrações Fatais. A gente já viu o episódio 10 e sabe que não foi bem isso. O neutralizador que Forge e Fera estão construindo para separar Bastion, para impedir o acesso de Bastion ao controle dos Sentinelas. Esse neutralizador já apareceu na própria série animada, meio que uma autorreferência, mas a sua origem mesmo nos quadrinhos é para deter a Fênix, como foi também na própria série animada. A Fênix original, a Jean Grey, fora de controle lá em A Saga da Fênix Negra. Então eles estão reproduzindo aqui, estão reconstruindo, mas dessa vez para usar no Bastion. E o aparelho originalmente foi construído apenas pelo Fera, mas como eles estão reparando, a ajuda do Forge faz todo sentido. Seguindo, a gente tem até referência aos filmes dos X-Men. Porque, como eu falei para vocês, os X-Men vão para Ilha Muir depois desse convite, né? Depois de não aceitarem o convite do Magneto, pelo menos não a maioria deles, vão trocar então os uniformes. Aqueles mutantes que ainda não tinham trocado para o uniforme mais clássico da fase Claremont Byrne vão ali recorrer ao guarda-roupa da Ilha Muir. E é durante esse momento ali de troca de roupas e de preparação das duas equipes que vão se dividir que a gente vai ter a conversa de Ciclope com Cable, onde Cable vai reclamar do uniforme que foi dado a ele porque é muito colorido, vai falar, isso aqui é um circo por acaso? Eu vou para um circo e não para uma batalha? E aí o que o Ciclope vai devolver para ele? O que você queria? Couro preto? Exatamente o oposto do que o Ciclope responde pro Wolverine lá no primeiro filme em live action dos X-Men, quando o Wolverine diz, peraí, couro preto? E o Ciclope vira e fala para ele, o que você queria? Um colã amarelo? Pois é, aqui tem referência não só aos quadrinhos, mas ao cinema, à série animada original, e tudo isso diverte muito a gente. Em seguida a isso, com a divisão das duas equipes, a gente vai ter mais uma enxurrada de referências nos dois confrontos que vão se seguir. E eu vou dividir eles por confronto e não ficar indo e voltando como foi durante todo o episódio. Primeiro, contra o próprio Bastion, que está ali assessorado por Sinistro. Uma coisa meio estranha da gente imaginar, porque Sinistro estaria ajudando um sentinela que ia destruir toda a raça mutante. E o motivo, a gente já viu também nos quadrinhos. Sinistro é obcecado pelo DNA Summers Grey, pelo fruto dessas duas linhagens, e tudo isso tem a ver com a própria origem do Sinistro, lá no século XIX, quando ele conheceu o Ciclope e Jean Grey transportados no tempo, viajando ao passado. Ele não entendeu naquele momento que eles eram viajantes no tempo, mas ficou ali espreitando as duas linhagens porque percebeu que aqueles dois mutantes eram muito poderosos. Isso sem falar que antes dele encontrar os dois e o próprio Apocalipse, que o tornou no Senhor Sinistro, antes ele era apenas Nathanael Essex, esse vilão apenas teorizava a existência de mutantes. Então ele ficou obcecado por dois dos primeiros mutantes que ele conheceu. E aí, na conversa ali com o Jean Grey, na luta contra o Jean Grey, vai ficar bem claro que o que ele negociou com Bastion é justamente a entrega de Cable, o fruto dessas duas linhagens. Ele também já fez esse acordo nos quadrinhos, foi com conflito durante a Canção do Carrasco, mas em troca disso, ele acabou recebendo apenas uma amostra do vírus legado, que não o contaminou por pouco. E aqui, o resultado não vai ser muito diferente, mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Por fim, a gente vai ver que ele plantou algo no DNA de Cable, provavelmente quando enxertou o vírus tecno-orgânico. E esse enxerto, qualquer que seja, inclusive o próprio vírus tecno-orgânico, pode ser responsável pelo controle de Sinistro, mas foi o que permitiu que o Senhor Sinistro
fizesse surgir na testa de Cable aquele diamante vermelho com o qual ele controlava o corpo do herói, inclusive fazia ele falar, contar coisas, falar como se fosse ele mesmo, mas sob controle do Senhor Sinistro. E isso é igual, a gente viu agora em Sins of Sinister, né, Os Pecados de Sinistro, que saiu pela Panini, quando o Senhor Sinistro enxertou seu DNA em vários dos mutantes que foram ressuscitados em Krakoa, e esses mutantes tinham também o diamante vermelho na testa e traços da personalidade sinistra, em que pese que ele não conseguia os controlar, até planejava fazer isso, mas não deu certo. E a gente já viu antes, até em Origem 2, quando a gente vai ver a primeira equipe de carrascos do Senhor Sinistro. São várias pessoas nas quais ele fez experiências e todas elas servem a ele e tem o diamante vermelho na testa. Então ali também uma referência dupla. Em seguida, infelizmente, a todas essas revelações ao controle de Cable por parte de Sinistro, a gente vai ter a impressão de que testemunhou a morte de Jean Grey. Morte essa também testemunhada por seu esposo Ciclope, lá no asteroide M, onde está acontecendo o confronto final com o Magneto. E esse confronto é todo adaptado das páginas de Atrações Fatais, que inclusive recebeu o vídeo recente aqui pelo canal Fator X, é o segundo vídeo da saga, mais atualizado, inclusive com o nome correto, porque o vídeo original trazia o nome que a editora Panini deu na primeira publicação, que era o nome errado, A Atração Fatal, no singular. Confere aqui no nosso canal que é um vídeo bem recente, nas telas finais eu vou colocar outros vídeos que tem a ver com as referências do episódio 10. Mas seguindo ali então, o Ciclope vai testemunhar esse momento, o momento que Jean Grey aparentemente morre, fica desesperado, acaba combatendo o próprio Professor X para evitar a derrota de Magneto, porque se Magneto restaurar a energia elétrica e o funcionamento de eletrônicos no planeta Terra, os suprassentinelas vão voltar à vida, e é aí que Jean Grey não vai sobreviver mesmo. Mas isso vai levar a uma cena icônica tirada direto dos quadrinhos, o momento que Wolverine aproveita a deixa, com o Professor X ali aparentemente derrotado, e surpreende Magneto com suas garras, dando um golpe também aparentemente fatal. A resposta vai ser a mesma do quadrinho Atrações Fatais. Magneto vai afastar Wolverine com seus poderes, vai usar seus poderes magnéticos para arrancar o adamantio do corpo de Wolverine, encerrando assim, de maneira bem abrupta, o episódio 9 e também suas referências. Vamos lá para o episódio 10. X-Men 97, episódio 10, Tolerância é Extinção, parte 3. Fim da temporada, conclusão da série. Então aqui a gente vai ver o Professor X e o Magneto tendo uma conversa num bar. Isso me parece muito com o que a gente viu em vários flashbacks do primeiro encontro entre o Professor X e Magneto, lá na fundação do Estado de Israel. Aqui eu estou usando as imagens que a gente viu no prelúdio da Era do Apocalipse, na saga do Legião, quando a gente vê exatamente a primeira conversa dos dois, que se parece muito com a do desenho. Os dois, sem querer contar um para o outro que são mutantes, mas teorizando sobre a possibilidade de existirem mutantes, a necessidade deles se defenderem ou deles se provarem de confiança para a humanidade, e as primeiras diferenças entre esses dois personagens. A gente vai ver que isso tudo está acontecendo, na verdade, na mente do Magneto. O Professor X está tentando convencê-lo a restabelecer o funcionamento dos eletrônicos e das coisas elétricas no planeta Terra, para poder assim fazer a paz com a humanidade, mas em última instância ele está disposto a controlar o corpo do amigo, suas funções cerebrais e usar seus poderes para desfazer ele mesmo. Atrações Fatais foi bem parecido, inclusive o Professor X também em Atrações Fatais, com a ajuda de Jean Grey, usou memórias antigas de Magneto para fragilizá-lo e poder chegar ali ao seu âmago. Mas na HQ isso aconteceu antes do Magneto arrancar o esqueleto de adamantio do Wolverine, aqui está acontecendo depois. E aqui, esse vislumbre da mente do Magneto já tem suas próprias referências. Por exemplo, Vampira, que a gente viu que teve um relacionamento com ele, está clamando por ele num barco, né? Chamando ele de volta. Por quê? Porque a própria Vampira está tentando despertar ele lá enquanto ele luta com o Professor X. Mas, no barco também estão outras pessoas que se importam com ele. E quem são? São seus 3 filhos. Na série animada, a gente já tinha visto que Mercúrio e Feiticeira Escarlate eram considerados filhos de Magneto naquele universo. Tinha até um episódio sobre a origem dos dois. Isso foi descontinuado aqui nas histórias em quadrinhos atuais, mas mesmo assim ele mantém uma boa relação com a Feiticeira Escarlate. E a terceira silhueta é de Polaris, que na série animada foi mostrada como parte do X-Factor, mas que não tinha sido citada como filha do Magneto. Filha do Magneto a gente só sabia que ela era nos quadrinhos e de muito recente, então agora a gente vê que pelo jeito na série animada isso também vale. De volta ao confronto que está se dando no próprio planeta Terra, a gente vai ter ali mais referências. Primeiro, Bastion vai revelar sua traição, vai dizer que vai matar Cable para servir de exemplo, porque ele vive tentando voltar no tempo para impedir a ascensão do Bastion e das máquinas. Isso é uma traição que o Sinistro já sofreu, como eu disse para vocês, do conflito, né? Ele queria uma amostra do DNA Summers Grey
Ele achava que o conflito ia entregar isso, abriu um recipiente com a ajuda de um outro geneticista mutante e acabou liberando o vírus legado. Aqui, depois de todo o seu esforço, depois de ajudar no genocídio de milhões de mutantes, ele vai descobrir que o Bashon pretende exterminar o Cable e não entregar a ele. Então, uma repetição desse ciclo. Mas, antes que a gente possa ver as consequências disso, a gente vai ter o retorno de Jean Grey. Jean Grey, que aparentemente morreu no episódio passado, vai voltar graças ao poder da Fênix. Mas, nos quadrinhos, a Fênix e Jean Grey não eram a mesma entidade. Só que mesmo assim a gente pôde ver, principalmente na fase do Grant Morrison, a fase Novos X-Men, a Jean Grey dando manifestações de que tinha contato com a entidade e que podia usar seus poderes. Isso foi aumentando ao longo dos vários volumes dessa série, até que a gente viu Jean Grey ser morta durante a história Planeta X, justamente lutando contra uma versão de Magneto, que era o Xorn. Ela e Wolverine são mortos juntos, mais próximos do Sol. Lá, a própria Fênix traz os dois de volta e a Jean Grey volta, usando os poderes da entidade para o confronto final, igual ela faz aqui na série animada. Infelizmente, nem mesmo a Fênix vai pôr fim a tudo que Bashon pode fazer. Ele vai aproveitar ali o momento em que a Fênix oscila, em que a Jean Grey é reconstituída e a energia da entidade deixa o corpo dela para roubar o vírus tecno-orgânico de Cable e enxertar em si mesmo, já que ele está privado do controle dos sentinelas. É o mesmo momento que lá no espaço, os X-Men conseguiram derrotar Magneto e Xavier conseguiu fazer o Magneto, contra sua vontade, restabelecer o funcionamento de eletrônicos e de produtos elétricos aqui no planeta Terra. Então, os Supra-Sentinelas voltaram à vida. E, infectado pelo vírus tecno-orgânico, então, o Bashon, que é um sentinela em aparência humana, faz um upgrade. E esse upgrade a gente também já viu nos quadrinhos. Também foi depois dele se infectar com o vírus tecno-orgânico. Isso aconteceu nas páginas da X-Force liderada por Wolverine, que foi formada depois de Complexo de Messias, mas ele foi derrotado lá. Só que ele ficou à espreita. Então, em Segundo Advento, arco esse publicado até hoje, só na revista X-Men e X-Men Extra, nos volumes 1 das duas revistas publicados pela Panini, a gente pôde ver ele sofrendo então a mutação, fazendo esse upgrade e assumindo essa forma parecida com um anjo da morte, justamente para ter seu confronto final com os mutantes. Igual ele vai tentar fazer aqui. Lá ele queria destruir a Esperança Summers, a última esperança dos mutantes, de desenvolvimento da raça mutante no planeta Terra nos quadrinhos, e aqui ele quer derrotar os X-Men e derrubar o asteroide M na Terra e extinguir todo mundo, todas as formas de vida não mecânicas, inclusive os humanos. Isso é bom para os humanos aprenderem o que dá investir em Sentinela. Beleza, os X-Men derrotam Bashon, a gente tem ali mais algumas pequenas referências, só piscadelas, né? O fato do Ciclope, para defender a família, usar o máximo do seu poder, como ele já fez contra Apocalipse na área azul da Lua, para derrotar o mutante que tinha acabado de infectar seu filho com o vírus tecno-orgânico. A gente vai ver os X-Men usando vários poderes em uníssono para tentar deter a queda do asteroide M, do mesmo jeito que eles fizeram isso lá em Giant Size X-Men, mas para arremessar a Krakoa no espaço. Mas isso é uma referência mais ampla, porque os X-Men já juntaram seus poderes mais de uma vez, principalmente agora na fase que Krakoa era o país dos mutantes, né? Criaram até os circuitos mutantes. A gente vai ver o Noturno se teleportando em volta do Bastion, correndo o risco de ser morto. Eu fiquei tenso pra caramba, falei, o Noturno vai morrer igual ele morreu nos quadrinhos, durante Segundo Advento, se teleportando ali pra tentar proteger a Esperança Summers aqui. Achei que ele ia tentar proteger alguém no meio daquela luta, ou só se descuidar e ia cair nas mãos do Bastion, mas graças a Deus isso não aconteceu. Os X-Men vão conseguir, vão vencer, mas depois vão ser abduzidos, né? Mandados através do tempo. Isso também vai trazer as últimas referências do episódio 10. Primeiro Forge, um tempo depois, olhando uma lista de mutantes que sobraram, uma lista de mutantes que não são dos X-Men, mas que poderiam manter o legado. E em Uncanny X-Men 254, o Forge, na Ilha Muir, chegou a fundar uma equipe alternativa de X-Men, justamente depois que os X-Men foram dados como mortos em A Queda dos Mutantes, então uma tremenda referência. O quadro que ele usa para ver quem está vivo, quem está morto, quem está desaparecido, é também uma referência à capa icônica de Dias de um Futuro Esquecido. E com a chegada do Bishop e a revelação de que os X-Men devem ser procurados, então eles não estão mortos, estão apenas desaparecidos. A gente lembra até da saga do Portal do Destino, onde o Forge saiu em busca dos X-Men, junto com o Banshee, porque recebeu evidências de que eles não haviam morrido de verdade, igual acontece aqui. E a gente vai ver onde os X-Men estão. Onde que os X-Men estão? Divididos, enviados em pelo menos 2 épocas temporais. Há um grupo no passado, e esse grupo vai testemunhar a origem de Ensabanur, o futuro Apocalipse, e ele está lutando contra uns personagens que têm aparência, estão usando ali armaduras ligadas aos deuses egípcios, mas também estão usando tecnologia.
E mais adiante, depois que os X-Men descobrem, inclusive, que aquele é o Ensabanur, conversam com ele, eles vão encontrar o quê? Vão encontrar uma cidadela futurista. Eu imagino que essa seja a cidadela de Ramatut, uma das versões de Kang, o Conquistador, uma das suas primeiras, inclusive, que é responsável pela transformação de Ensabanur em Apocalipse. Isso foi mostrado na minissérie A Ascensão de Apocalipse, que já saiu aqui no Brasil, e a origem completa do Apocalipse tem vídeo no canal Fator X que você vai encontrar nas telas finais. Separados do resto dos X-Men, o casal Ciclope e Jean foram parar no futuro. É a época em que Apocalipse governa. E o que a gente vai ter lá? Também apontamentos. Eles vão encontrar o clã Ascani e a própria Madre Ascani, que é Rachel Summers, filha do casal, em uma realidade alternativa, em um futuro alternativo. Isso também aponta pra gente uma outra saga. As Aventuras de Ciclope e Fênix, que também tem vídeo no canal e eu também vou deixar nas telas finais. Antes de passar para a cena extra, que também tem uma referência, lembrar que entre esses dois grupos de X-Men que foram mostrados pra gente até agora, faltam 3 membros, Tempestade, Wolverine e Morpho. Sendo que o Wolverine já foi Cavaleiro da Morte do Apocalipse e talvez apareça como a encarnação de um outro cavaleiro. Ou talvez os 3 sejam apenas prisioneiros lá na cidadela do Ramatut, ou em algum lugar no futuro em que Ciclope e Jean Grey estão, um futuro governado por Apocalipse. Não dá para saber agora. Mas eles 3, junto com o 4º cavaleiro que foi revelado na cena extra, também poderiam ser os 4 cavaleiros da próxima temporada. E por falar nessa cena extra, o que a gente viu lá? Apocalipse, nos dias de hoje, nas ruínas de Genosha, pegando uma carta incinerada nas mãos, e a gente sabe qual é o mutante que usa cartas de baralho para lutar, para carregar de energia, e dizendo que houve muita morte ali. E Gambit foi justamente o Cavaleiro da Morte. Já desde sua morte, ficou muita morte nessa parte do vídeo, mas não tem jeito. Vários fãs teorizam na internet, eu também achei que isso era possível, que o Gambit vai ser ressuscitado pelo próprio Apocalipse, como o Cavaleiro da Morte. E eu acho que tudo indica para isso mesmo. Mas, com a cena extra de X-Men 97, episódio 10, eu encerro a análise dessa temporada da série, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não só curta esse vídeo, aproveite e se inscrever se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações, mas também dê uma olhada aqui no canal. Desde que a série estreou, eu trouxe vídeos aqui para o canal, sempre fazendo as referências nas histórias em quadrinhos dos episódios 2 a 2, e eu convido você a conhecer todo esse conteúdo, além do resto dos vídeos que a gente produz aqui no canal sistematicamente, inclusive os próximos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.